coisas. Pois não. Aprendeu. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Desenhou bem, né? Senhor presidente, demais integrantes dessa comissão, quero, em primeiro lugar, dizer aqui, doutor Gilberto, que a sua participação aqui foi uma das participações mais brilhantes desde o início dessa comissão. O senhor demonstrou aqui um profundo conhecimento da matéria, com muita tranquilidade, clareza e firmeza, desmontou praticamente todas as mentiras, todas as fake news, que normalmente são repetidas, que algumas delas foram repetidas aqui hoje. O senhor deu aqui hoje uma verdadeira aula. Por isso esse constrangimento por parte de parlamentares da oposição, por isso essa postura um pouco descontrolada, agressiva, porque é fruto, né, de estarem quase que desnorteados. Por quê? Porque o senhor foi demonstrando, passo a passo, que boa parte do que eles dizem é mentira. E quando a verdade é restabelecida, como ela foi aqui hoje, isso é muito importante para a sociedade, é muito importante para o parlamento. Quando o relator perguntou para o senhor, e o senhor respondeu que a partir de 2019, o senhor percebeu uma mudança de atitude, eu concordo plenamente. Porque até 2019, quando a doutora Marcelisa fez aquela ação que garantiu que aquelas 4 entidades perdessem o ACT e foi afastada do cargo por isso, e depois tiraram da DIRBEM para poder devolver para aquelas entidades, entre elas algumas que estão aí no centro da corrupção. A partir dali muita coisa começou a acontecer. Zé Carlos Oliveira, o time do Zé Carlos Oliveira. E quero chamar a atenção aqui, doutor Gilberto, do famoso decreto 10.537 de 2020, logo em seguida, assinado por quem? Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Por que esse decreto é importante? Porque aqui, além de estenderem para poder roubar também das pensionistas, eles fizeram a grande mudança. Até então, só entidades que eram exclusivas de aposentados e aposentadas poderiam ter ACT. E aqui, eles disseram o quê? Que qualquer entidade que trabalhasse com aposentados. E a partir desse decreto criminoso, entidades que trabalhavam com seguro de carros, entidades das mais variadas, começaram a receber um ACT atrás do outro. Foi aí que surgiram os Golden Boys. Entidades presididas por jovens de 30 e 30 e poucos anos que nunca trabalharam e que do dia para a noite enriqueceram, roubando dos aposentados e das aposentadas. E quando isso aconteceu? 2019, 2020, 2021. Infelizmente, servidores do INSS estavam envolvidos nesse esquema criminoso. Já foram identificados, foram afastados. Infelizmente, esse esquema criminoso continuou. Mas quando que ele foi desbaratado? Foi desbaratado quando a CGU, a Polícia Federal, teve independência para poder agir, desbaratou a quadrilha e fez com que hoje, e o senhor agora mais uma vez repetiu, 2,8 bilhões roubados já foram bloqueados. E agiu com sensatez e humanidade quando disse: enquanto se investiga e pega os ladrões, vamos garantir que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e para as aposentadas. Parlamentares que vieram aqui num tom de surpresa e perguntaram para o senhor: mas crianças também eram descontados e descontadas? Presidente, às vésperas da eleição, governo Bolsonaro, mudaram a regra e permitiram o consignado do BPC, permitiram o desconto do auxílio emergencial, presidente, às vésperas da eleição. Então, se, infelizmente, crianças foram roubadas também, crianças, inclusive, que recebem BPC, crianças foram roubadas porque eles abriram a porta às vésperas da eleição para dar consignado.
curiosamente, vamos lembrar que foram poucas entidades autorizadas a fazer o BPC e fazer com que crianças fossem roubadas com consignado auxílio emergencial, poucas, entre elas a Caixa Federal, que teve 93% de inadimplência, e o Banco do Zema, e o Banco da Família do Zema. Então o esquema da corrupção envolvendo tudo isso, senhor presidente, está absolutamente demonstrado aqui de forma categórica. E o doutor Gilberto foi brilhante, porque ele mostrou passo a passo o que aconteceu e mostrou também as medidas acertadas, adotadas pelo governo do presidente Lula. Está tudo resolvido? É claro que não está tudo resolvido. E quero aqui, doutor Gilberto, dizer que eu quero me somar a todo o esforço que está sendo feito. Em primeiro lugar, o INSS chegou a ter quase 80 mil servidores, hoje tem menos de 20 mil. As agências estão sucateadas, os equipamentos são velhos. Nós temos que modernizar os softwares, nós precisamos dar condição para que essa instituição possa estar à altura da tarefa que ela sempre teve. E aí, doutor Gilberto, eu quero, até mesmo por uma questão de lealdade, dizer ao senhor que eu acho que nós deveríamos fazer alguns esforços para reduzir a fila, para melhorar o atendimento. E aqui eu quero entrar numa questão, até porque eu falei publicamente sobre ela. Desde essa portaria que disse que a liberação dos consignados seria feita só através do sistema e não mais das agências, nós criamos uma situação que é a seguinte: as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis, são as que têm mais dificuldade de mexer na tecnologia. E aí elas não conseguem fazer a biometria e não conseguem liberar. Mas a agência não faz mais o serviço, porque o serviço de liberação só pode ser feito pelo sistema. Nós queremos uma situação quase que kafkiana. Ele não consegue acessar, ele vai na agência. Ele vai na agência, a agência não permite. Nós temos que achar uma solução para isso. E quando eu defendi que nós temos que fazer um esforço para reduzir o home office, não foi de forma alguma com o objetivo de faltar o respeito com os servidores, porque eu acho que é importante que a gente tenha mais servidores nas agências para garantir um atendimento humanizado exatamente para este cidadão, para esta cidadã que não sabe, que não conhece a tecnologia, que não consegue acessar às vezes um direito, e ela precisa chegar na agência para que esse direito que ela tem possa ser exercido de forma plena. O senhor deu uma aula aqui hoje. Eu tenho certeza que o INSS vai sair fortalecido daqui hoje, para que a gente possa brigar por concurso público, por mais investimentos, por mais tecnologia, por mais equipamentos, por mais condições para as agências, porque a razão de existência do INSS é atender os segurados. E isso fez a vida inteira. E nós temos que trabalhar para que possa fazer mais e cada vez melhor. Então eu gostaria de perguntar ao senhor se estas medidas, elas acabaram não dificultando a vida exatamente das pessoas que mais precisam. E se nós não poderíamos fazer um esforço para aumentar a presença de servidores nas agências para garantir uma atenção humanizada. Infelizmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 dias, nós estamos de novo com um grande problema. Hoje, as pessoas foram mandadas de volta para casa, nas agências, ontem também. Isso acaba tendo toda uma repercussão e não é razoável que a gente não possa encontrar uma solução que dê para o segurado a dignidade que ele merece no momento do atendimento. Perfeito. Bom, deputado, obrigado pelas palavras. É importante a gente receber crítica. Eu costumo falar que desde que eu fui ouvidor-geral da União, eu valorizo muito mais a reclamação do que e a crítica do que o aplauso e o elogio, porque a gente só evolui com as críticas construtivas. Senão a gente acha que está tudo muito bem e a gente precisa melhorar. O que ocorre? O INSS, infelizmente,
de um tempo para cá, ele mudou sua vertente. Ele imaginou que ele poderia ser um serviço como o da Receita Federal, que ele poderia ser feito todo de forma eletrônica, fechando agências, fechando o canal de atendimento direto, humanizado, possibilitando que ele acessasse pelo Meu INSS, pelo 135, fazer atendimento só via agendamento e abriu mão do atendimento humanizado, do atendimento humano. Logo quando cheguei, fiz várias e várias visitas, e eu visito o Brasil inteiro, e não com viés político, como tentaram falar, porque falaram, ele está viajando para o Brasil todo, inclusive nos finais de semana, porque ele quer ser político. Eu falei, só se eu fosse para presidente da República, porque eu acho que o único cargo que precisa visitar todos os estados da federação que tem voto seria para presidente da República, senão eu me concentraria em um só. A ideia é conhecer as agências, as dificuldades das nossas agências. E as nossas agências foram, na verdade, muito sucateadas durante o tempo. Elas foram fechadas e trocado o atendimento humano pelo tratamento digital, onde o nosso aposentado e pensionista ele não tem familiaridade. Nós abandonamos o servidor do INSS, esse contato direto, para passar para intermediadores, para poder fazer o tratamento desse benefício, o que é ruim. Desde que chegamos, estamos tentando a volta do atendimento presencial. Hoje, a gente tem uma relação de teletrabalho, 53% dos nossos servidores é trabalho exclusivamente presencial. Eu sei que muitos que querem ainda piorar a situação do INSS falam que 70% está em casa. 53% dos nossos 18 mil servidores, eles atendem exclusivamente presencial. 40% remoto e 6,5% semipresencial. Ele fica nos dois ambientes. Por solicitação, e aí que a gente verifica a beleza que é o servidor do INSS, por solicitação dos sindicatos, dos servidores do INSS, eles entenderam que o modelo imposto a eles de PGD dificultava ainda mais esse contato humanizado. E semana passada soltamos uma portaria tirando o PGD como exclusividade para poder fazer o atendimento da jornada de trabalho, colocando para que os servidores pudessem, junto com a sua chefia, voltar ao trabalho e o controle exclusivamente presencial. Estranhamente, alguns jornais viram que a gente estava reforçando o teleatendimento, o teletrabalho, e foi exatamente em sentido contrário. A gente tirou o PGD de obrigatório para colocá-lo como facultativo, possibilitando que os nossos servidores retornem às agências. Agências, muitas dessas, que foram fechadas, que foram colocadas numa situação deprimente. Só para que o senhor entenda, para que todos... Só esse ano compramos 6 mil computadores para o INSS, porque a maioria dos computadores que os nossos servidores trabalhavam ainda tinham Windows 7, que além de não rodar os sistemas, ele colocava uma vulnerabilidade enorme para ataque hacker, para buscar informações. Nós estamos reforçando o parque tecnológico, nós estamos reforçando a questão do atendimento. O atendimento a gente colocou agora como uma meta, e está aqui o Basso como o nosso representante, ex-gerente de Porto Alegre, que veio esse ano para reforçar a nossa equipe, a obrigatoriedade de abrir agências de autoatendimento com auxílio dos nossos servidores. Se a gente fala para ele usar o Meu INSS, eu tenho que ter alguém do INSS ensinando, e não um intermediário a ser feito. Então, a gente vem trabalhando com essa volta do atendimento presencial, a retirada desses intermediários. É impossível, a cada agência fechada do INSS, à frente a vários intermediários, entregando cartão para poder, na verdade, achacar o nosso segurado. Isso não pode ser. O INSS tem que voltar a ter a cara, o atendimento, o olho com olho disso. A gente vem fazendo isso principalmente com muito êxito aos finais de semana com os mutirões. Hoje está tendo o governo do Brasil na rua, em Campo Grande. Eu estou recebendo fotos de segurado com a carta de concessão de benefício que ele fez a perícia, fez a análise assistencial e já saiu com o seu benefício. E é esse o nosso projeto, é voltar o atendimento presencial nas agências. Não como era antes, com aquelas filas, um atendimento organizado com agendamento. Infelizmente,
quanto à questão de problemas dos segurados que vão até a agência e voltam, o INSS trabalha com agendamento, na sua grande maioria de atendimentos. Você faz agendamento para ser atendido na agência. Os sistemas da DataPrev ficaram 2 semanas fora do ar. Não prejudicou só o nosso segurado, prejudicou principalmente o nosso segurado, que se deslocou, uma questão triste, uma questão horrorosa, que ninguém é insensível a isso e ninguém mais fica revoltado do que a gente, porque a gente quer mudar a cara do INSS. Mas os sistemas tiveram problemas, ficamos 2 semanas fora e agora, com uma mudança de servidor, a expectativa é que ele retorne. Há uma crescente no número de acessos. Só para que entendam, esse começo do ano que gerou a saída do sistema do ar, com o reajuste do salário mínimo, com o reajuste dos benefícios previdenciários, com a isenção do imposto de renda para 5 mil, aumentou a possibilidade de margem consignável. E aquilo que a gente recebia de 3 milhões de acessos passou para 7 milhões de acessos dia. O sistema não aguentou e caiu. Estamos num processo de contingência, de análise do que pode ser feito em relação aos sistemas e cobrando a DataPrev para providências imediatas. O INSS se revolta com isso. Ele, na verdade, os nossos servidores se desdobram para dar esse tipo de informação e atender o quanto possível isso. Quanto à questão do desbloqueio de consignado pela face, pela questão de biometria, a gente tentou e até pensou em soltar uma portaria para que ele, acessando pelo Gov, ele pudesse ser uma forma facultativa dele poder desbloquear o crédito consignado. Só que a gente verificou que seria inócuo, porque a gente precisaria da senha ouro para ele poder desbloquear o consignado, que seria mais confiável. E 80% dos nossos segurados, eles são bronze, porque eles não conseguem chegar à senha ouro. Ou seja, não era esse caminho. O que a gente tem de boas perspectivas? Pela questão legal agora, todos os benefícios de aposentadoria, desde 27 de novembro, eles são concedidos com biometria. O BPC já tem 6 meses que ele é concedido com biometria. A base biométrica dos nossos aposentados a partir de novembro, assim como a base de beneficiários do BPC, todos têm biometria e a gente não tem esse problema. Tem uma outra regra, que a partir de abril, para os benefícios que são de benefício por incapacidade, salário e maternidade, também terão biometria. E em janeiro de 27, haverá um grande recadastramento com a necessidade de base biométrica. Então, com isso, na pior das hipóteses, em janeiro estaremos todos com base biométrica na Previdência. Mas a gente acha que isso, a gente não pode esperar até janeiro de 27. A gente não tem como verificar. E a gente está discutindo com o DataPrev, com os bancos, um meio mais seguro. Se a gente usa a biometria do banco para poder garantir que aquele segurado, ou então, com a nova instrução normativa que deve sair em fevereiro, em março, com a possibilidade do nosso segurado, assim que tiver um contrato, ele precisar fazer a dupla confirmação inicial e final, seja elementos de segurança suficiente que a gente possa estender, além da biometria, para outros canais. Então, o que eu peço até, se alguém tiver alguma proposta legislativa, uma proposta de mudanças de procedimento, estamos abertos para esse tipo de mudança. É muito bem-vindo, porque o que a gente mais quer é que o nosso segurado não tenha sofrimento, seja na fila de concessão, seja em dificuldade para conseguir o seu consignado, que é tão importante para ele, porque senão ele não conseguiria crédito com um valor muito mais baixo.